Saudações alvinegras, campeão. Tudo bem com vocês? Beleza, show de bola. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, pessoal. Bicampeão, invicto. Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Pessoal, na física aí a gente parou na página 267. Página 267, a gente parou aí na física. A gente vai resolver a questão 8. Beleza? Página 267, questão 8. Vamos lá, então. Questão 8 diz assim: uma panela com água está sendo aquecida num fogão. O calor das chamas se transmite através da parede do fundo da panela para a água que está em contato com essa parede, e daí para o restante da água. Na ordem dessa descrição, o calor se transmitiu predominantemente por... E aí? Como é que se transfere calor de uma panela de água aquecida por um fogão? Como é que é a forma desse calor? A gente chama de quê? Gente, estão aí? Deixa eu conectar aqui no celular, que às vezes falha, não tá falhando no notebook. Questão, Sara, questão 8, da página 267. Marcou a letra D. Pronto, bora ver. Condução e convecção. Muito bem. A transferência de calor, né? Da água para o fogão é a condução e das chamas para a parede é a convecção. Muito bem, resposta letra D. Vamos aí à questão 9. Diz assim: a letra da música a seguir, de autoria de Caetano Veloso, é interpretada por Baby Consuelo. Foi composta em 1979. Logo na primeira frase, existe um contraste entre as palavras calor e arrepio, que é o efeito do eriçamento dos pelos do corpo por causa da sensação de frio. Aí diz assim o poema, a música, né? Menino do Rio, calor que provoca arrepio. Dragão tatuado no braço, calção, corpo aberto no espaço. Coração de eterno flete, adoro ver-te. Menino vadio, tensão flutuante do rio. Eu canto para Deus proteger-te. Ó
o Havaí seja aqui, tudo que tu sonhares, todos os lugares, as ondas dos mares. Pois quando eu te vejo, eu desejo teu desejo. Menino do rio, calor que provoca arrepio. Toma esta canção como um beijo. Marque a alternativa correta a respeito das trocas de calor entre os corpos. Letra A. O calor é uma energia térmica em trânsito e é apenas transmitido por meios materiais. O que dá erro no item A é esse apenas. Não é só apenas por meios materiais, tem outros meios de se propagar calor, tá bom? Só um minuto, gente. A minha conexão aqui caiu. Vou ver se eu consigo voltar, viu? Tô no 3G. Tentando voltar aqui, viu, gente? Só um minuto. Pronto. Acho que agora deu certo. Letra C. Letra C da questão 9, viu? A gente tem um corpo frio com um corpo quente. Então, a letra C, o que acontece? A letra C, o erro dela tá quando ele diz motivada pela igualdade de temperatura. Não é igualdade de temperatura. Para ter calor, eu preciso ter diferenças
diferenças entre temperaturas. Por exemplo, café quente e o leite. Entendeu? Então, gente, não pode ser a letra C. Vamos para a letra D. O único processo de transferência de calor que ocorre no vácuo é a convecção. Galera, se tiver essa palavra única, você já duvide, tá? Como é que a gente transfere calor só de forma na forma no vácuo? Claro que não. Existe transferência de calor de um corpo extremo, de um corpo para o outro. Basta ter a diferença de temperatura. Então não pode ser a letra D. Vamos ver a letra E. O calor que provoca arrepio pode ser entendido como o calor perdido pelo corpo de uma pessoa por meio de um processo de condução térmica. Então, gente, a resposta é essa daí, viu? Letra E. Ok? Letra E. Vamos à questão 10. Quando se mede a temperatura do corpo humano com um termômetro clínico de mercúrio em vidro, procura-se colocar o bulbo do termômetro em contato direto com as regiões mais próximas do interior do corpo e manter o termômetro assim durante algum tempo. Por exemplo, a gente bota aqui nas axilas, né? A gente bota aqui nas axilas aqui, ó, né? E aí deixa por um certo tempo para o termômetro poder esquentar através do mercúrio, certo? E aí a gente vê mais ou menos como é que fica a proporção depois da temperatura, tá? Aí ele diz, interior, e manter o termômetro assim durante algum tempo, antes de fazer a leitura. Esses dois procedimentos são necessários por quê? Vamos lá, letra A. O equilíbrio térmico só é possível quando há contato direto entre dois corpos e porque demanda sempre algum tempo para que a troca de calor entre o corpo humano e o termômetro se efetive. B. É preciso reduzir a interferência da pele, órgão que regula a temperatura interna do corpo, e porque demanda sempre algum tempo para que a troca de calor entre o corpo humano e o termômetro se efetive. C. O equilíbrio térmico só é possível quando há contato direto entre dois corpos e porque é preciso evitar a transferência do calor específico médio do corpo humano. E letra D. É preciso reduzir a interferência da pele, órgão que regula a temperatura interna do corpo, e porque o calor específico médio do corpo humano é muito menor do que o do mercúrio e do vidro. E letra E. O equilíbrio térmico só é possível quando há contato direto entre dois corpos e porque é preciso reduzir a interferência da pele, órgão que regula a temperatura do corpo. Vocês marcaram qual nessa daí? A, B, C, D ou E? Sara marcou B. Laura C. Então só tem essas respostas, B e C. Vou analisar aqui a B. É preciso reduzir a interferência da pele, órgão que regula a temperatura interna do corpo, e porque demanda sempre algum tempo para que a troca entre o calor humano e o termômetro se efetive. Tá aparecendo a B. Vou ver a C aqui. O equilíbrio térmico só é possível quando há contato. Não, o erro da C está aqui, ó. Só é possível quando há contato direto. Não, pode ser um contato indireto, tá?
E outro erro também aqui está no calor específico médio. Não é calor específico médio. A interferência tem que ser na temperatura, não é no calor específico, tá? Então a resposta da questão 10, letra B. Sara acertou aí, certo? Ok, vamos para frente então, vamos aí à questão 11. Observe as afirmações a seguir. O Sol aquece a Terra por meio do processo de térmica. 2. As panelas são feitas de metal, porque esses materiais possuem maior capacidade de transmissão de calor por. E a terceira, os aparelhos de ar-condicionado devem ficar na parte superior de uma sala para facilitar o processo de. Ah, vocês marcaram o que nessa daí? Sarinha marcou a C. Mais alguém? Bom, vamos lá então, né? Vocês marcam. Sara disse que C, Laura A. Vamos analisar. Gente, o Sol aquece a Terra por meio de processo de irradiação. Não é raios solares? Então é irradiação. Certo? Então ou é a C ou é a D. Né? Irradiação. Aí vamos lá, vamos ver aqui a segunda. Vamos ver a segunda aqui. As panelas são feitas de metal porque esses materiais possuem maior capacidade de transmissão de calor por condução. As panelas transmitem calor por condução. Condução. Deixa eu ver aqui. Condução. É. Os aparelhos de ar-condicionado devem ficar na parte superior de uma sala para facilitar o processo de convecção.
Gente, vamos então à próxima, né? Questão 12. Internet, então, eu fico falando, eu acho que vocês nem me escutam direito às vezes. Para 12. Diz assim: o texto a seguir foi extraído de uma matéria sobre o congelamento de cadáveres para sua preservação por muitos anos, publicada no jornal O Estado de São Paulo, em 21/7/2002. Após a morte clínica, o corpo é resfriado com gelo. Uma injeção de anticoagulantes é aplicada e um fluido especial é bombeado para o coração, espalhando-se pelo corpo e empurrando para fora os fluidos naturais. O corpo é colocado numa câmara com gás nitrogênio, onde os fluidos endurecem em vez de congelar, assim que atinge a temperatura de menos 321. O corpo é levado para um tanque de nitrogênio líquido, onde fica de cabeça para baixo. Na matéria, não consta a unidade de temperatura usada. Considerando que o valor indicado de menos 321 esteja correto e que permaneça a uma das escalas, Kelvin, Celsius e Fahrenheit, pode-se concluir que foi usada a escala. Qual escala que foi usada dentro do texto a respeito dessa matéria? Tempozinho para você me dizer a resposta aí, por favor. Saria marcou a B? Fahrenheit, por ser um valor inferior a zero absoluto, e portanto só pode ser medido nessa escala. Mas a escala Fahrenheit não é zero absoluto. Então não pode ser essa. Fahrenheit, pois a escala Celsius é Kelvin, não admite esse valor numérico de temperatura. Essa resposta, gente, é a letra C, tá? Porque menos 321 só cabe dentro da escala Fahrenheit. Tá bom? Então a resposta letra C. Vamos para 13. A 13 eu tenho que abrir aqui meu celular para resolver ela. Vou abrir aqui para poder resolver, porque é um cálculozinho que faz. Vou abrir aqui a câmera do celular. Pronto, abri a câmera do celular aí para a gente resolver a questão 13, tá? Página 269, questão 13. Questão 13 diz assim: em 2016, os termômetros da cidade de Goiânia, em Goiás, indicaram 34,7. Então vamos lá. 34,7 graus Celsius.
Maior temperatura registrada desde 1961. No ano de 1938, a cidade registrou 1,2 graus Celsius. 1,2 graus Celsius, a menor registrada na história. 1,2 graus Celsius. Determine a variação entre as temperaturas máxima e mínima em Fahrenheit registrada em Goiânia. Então vamos lá. A TC sobre 5 é igual a TF sobre 9. Eu vou fazer aqui o TF e eu vou logo fazer a subtração dessas duas temperaturas aqui, ó. Entre a máxima e a mínima vai ficar TC sobre 5 é igual a 34,7 menos 1,2 dividido por 9. Desculpa, eu fiz errado, né? Desculpa aqui, peraí. Ficou 34,7 menos 1,2. E isso aqui vai ficar sobre 5, porque é em graus Celsius, né? TF sobre 9. Aí multiplica na forma de cruz. Subtrai logo isso aqui, ó. 34,7 menos 1,2, que dá igual a 33,5 sobre 5, igual a TF sobre 9. Multiplica na forma de cruz. Vai ficar 5TF igual 33,5 vezes 9, né? Que dá igual a 60. Não, 33,5 vezes 9. Deixa eu fazer aqui. 9 vezes 5, 45. Vai 4. 9 vezes 3, 27. 28, 29, 30, 31. Vai 3. 9 vezes 3, 27. 28, 29, 30, né? Dá 301,5. 301,5. Então a temperatura vai ser igual a 301,5 dividido por 5, que dá igual a 60,3 graus Fahrenheit. Certo? A resposta aí da questão... A resposta aí da questão 13... A resposta aí da questão 13... Letra B. Letra B. Tranquilo? Tranquilo, galera? Finalizamos aí a correção do capítulo 15 de Física. Beleza? Iniciaremos um novo capítulo que se chama Ondulatória, como as ondas se propagam. Capítulo 16. Ok? Vamos iniciar aqui, né? Depois, claro que não vai dar tempo a gente falar sobre muita coisa, mas já dá para a gente iniciar, tá? Então, por exemplo, o que a ondulatória estuda? Dentro da física, ela estuda ondas eletromagnéticas, tá? Aí, dentro de uma estrutura de uma onda, nós vamos ter uma perturbação. Vocês já devem ter visto em filmes, por exemplo, o batimento cardíaco, ele é feito com aqueles picos assim, né? Ó, picos de onda. Aqueles picos de onda ali, a gente chama aquele ponto máximo da onda, a gente chama de crista, tá? E aí existe um cálculo que a gente faz dentro da estrutura da onda para saber basicamente como que está o batimento cardíaco de cada pessoa. Entendeu? Então, o que a gente vai fazer aí no processo? A gente vai estudar as características dentro de uma estrutura de uma onda eletromagnética.
Tá bom? Então, por exemplo, diz assim, ó, quando alguém se refere ao termo onda, a gente lembra logo, claro, da onda do mar, né? Ou então daquela música, olha a onda, olha a onda. Um dos dois processos aí a gente lembra. É bastante comum vir à nossa mente a ideia do mar, não é mesmo? A gente pensa logo no mar, tá? E não é de se estranhar, pois o movimento das ondas da praia já traz um esboço do estudo ondulatório. Então, o que acontece? A onda é exatamente isso que eu falei para vocês. Ela tem um início e um fim. O fim a gente chama de crista, que é quando ela chega lá no pico e ela volta. Aí ela fica subindo e descendo, né? Como se fosse uma cobrinha. Isso aí é o estudo da ondulatória, da onda, tá bom? Mas é importante ter em mente que não é só o mar que as ondas se manifestam. Aliás, elas estão presentes em absolutamente tudo que nos rodeia. Por exemplo, a luz do sol, né? A ondulatória estuda. Por exemplo, chega até nós através de ondas eletromagnéticas. Quando assistimos televisões, a televisão também é a onda eletromagnética, ondulatória, né? Falamos ao celular, o celular também é feito de ondas, é tanto que a gente precisa carregar quando ele descarrega por conta da ondulatória, tá? Que emite som. São vários processos dentro da estrutura do celular. Quando usamos o forno micro-ondas, também são ondas eletromagnéticas, né? Quando ouvimos rádio, né? Aquela tal da frequência e tudo. Então, tudo que enxergamos e ouvimos de propagação de onda por meio de diversos tipos e frequência. Então, gente, quando a gente falar de onda na ondulatória, na física, não associa a onda somente à estrutura de onda do mar ou onda de música. Não, vocês vão associar a questão da frequência de um determinado aparelho. Micro-ondas, raios solares, aparelho celular, televisão. O ar-condicionado não, porque o ar-condicionado a gente precisa basicamente de energia elétrica só. Mas tudo que tiver relacionado a ondas eletromagnéticas, a gente está se referindo a ondulatória. Tá bom? Então, ó, a maioria das ondas do mar se forma a partir do movimento dos ventos na superfície marítima. O vento se choca com a água, provocando pequenas ondulações. Então, quanto mais rápido e durável for o vento, maior será a onda, tá? As placas solares, elas recebem a transmissão do calor, Laura, tá? E, de certa forma, transmite a energia. Por exemplo, você já deve ter visto, eu não sei se vocês já viram, mas tem gente que coloca aquelas luminárias no jardim. Aí o que acontece? Eles ficam absorvendo a energia solar o dia todo. Aí quando chega a noite, que começa a ter a ausência da luz, aí ele acende sozinho. Por quê? Porque ele absorveu certa quantidade de energia, como se fosse uma bateria, para no final do dia ele poder iluminar aquele jardim. Vocês já viram isso? Ou não? Entendeu como é que funciona? Então é mais ou menos assim o processo. Pois é. E existe a venda, tá? Esse tipo de material e não é caro. Por exemplo, não, algumas é cara, outras não. Por exemplo, tem umas que é mais barata, mas é na faixa de 300 a 400 reais. Entendeu? Aquelas que fica bem iluminada, né? Certo? Então, mas para o estudo da física, o que é uma onda? Uma onda é uma perturbação produzida em um ponto que se propaga progressivamente a vários outros pontos. Então, vamos lá, para a gente finalizar a aula de hoje. O que é uma onda? Ela tem um início, tá? Ela tem um ponto máximo, que a gente chama de crista, ela vai descer e formar várias ondas, até chegar a um dado momento que aquela onda ela vai estar totalmente preenchida. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer dentro da estrutura quando estiver estudando ondulatória a respeito das ondas? A gente vai precisar entender o conceito de onda, para que serve,
da onde que começa e da onde que termina, para depois a gente fazer o cálculo das ondas eletromagnéticas. Para fazer o cálculo das ondas eletromagnéticas, nós precisamos de quê? Nós precisamos ter uma constante chamada de frequência e nós precisamos ter uma letra grega chamada lambda, tá? Que é quando vale uma crista de uma onda eletromagnética. Então, a gente vai fazer cálculos referente a quê? A gente pode fazer cálculos referente ao consumo de uma geladeira. Nós podemos fazer cálculos a respeito do consumo de um micro-ondas. Podemos fazer cálculo da emissão da quantidade de energia que a gente gasta na nossa casa através do uso do aparelho, tá? Então, são N fatores que a gente pode trabalhar dentro da ondulatória, tá? Mas, a princípio, que eu quero que vocês saibam? Quero que vocês lembrem que, para estudar onda, a gente precisa de ondas eletromagnéticas. Segundo, tudo que está associado ao nosso dia a dia tem ondas eletromagnéticas, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês colocar o número de vocês, o nome aí, tá? E aí a gente encerra. Quando for semana que vem, a gente continua com o nosso processo ondulatório. Beleza? Pois um abraço aí, até a próxima, tá bom? Fique com Deus.